Agora, eu vou falar daquele terceiro elemento, né, terceiro tópico, na verdade, que eu fiquei de falar, que é um elemento que é pouco conhecido. As pessoas não falam muito desse aspecto como um ponto de talento, de vocação. E ele é muito importante, que é olhar para o elemento predominante no seu mapa astrológico. Normalmente, a gente tem uma predominância de um ou dois elementos no nosso mapa astrológico, tá? Às vezes acontece da pessoa ter esses elementos muito bem equilibrados no mapa. Praticamente nenhum predomina. Isso acontece, tá? Aí, nesse caso, este não vai ser um indicador disso que eu tô falando no seu caso, tá? Mas, normalmente, a gente tem um elemento que predomina, um ou dois elementos que predominam. E aí, este elemento que predomina, que pode ser o ar, que pode ser a água, que pode ser o fogo, que pode ser a terra, esse elemento, ele indica um talento, ele indica uma facilidade que você tem, tá? Estão dizendo que travou aqui quando eu comecei a falar das características do Sol. Entendi. Ixi, mas agora eu já mudei de tópico, gente, não vou voltar não. Depois Aí senão eu vou voltar muito raciocínio atrás, deixa quieto. O Sol, na verdade, eu dei uma pinceladinha aqui, porque só para mostrar como ele não é tão relevante em termos da vocação, tá? Este elemento que predomina no seu mapa astrológico, ele é um grande indicador de um talento que você tem, porque como o elemento predomina, significa que você tem muita facilidade com aquilo. Por exemplo, o meu elemento predominante é o ar, que é o elemento justamente relacionado à fala, a conhecimento, a expressão, a transmissão da informação, né? Então, claramente, o meu trabalho envolve fala, articulação mental, traduzir toda essa linguagem tão complexa aqui, né, de uma maneira que vocês entendam. É muito área. Eu tenho uma facilidade mesmo com isso, tanto que desde muito cedo eu amo ler, eu amo estudar, eu estou sempre, né, buscando entender o funcionamento da psique. Eu tenho uma natureza bem mental. É a minha facilidade, é o que eu tenho abundante, né? Então busque no mapa de vocês este elemento que predomina, porque esse elemento que predomina, ele sim, ele dá a pista. Então perguntando aqui, como vemos isso do elemento predominante? Aí você precisa fazer realmente uma contagem, né? Inclusive, para fazer isso, você vai precisar realmente ter o seu mapa em mãos e saber a posição de cada um dos planetas em cada um dos signos, tá? E aí, então, a partir disso, você vai fazer uma contagem, que eu vou até passar uma continha aqui para vocês, porque existem. Eu faço a contagem apenas com os 10 planetas principais e o ascendente, tá? Eu não analiso, eu não coloco o nó do norte, Lilith, Quiro, eu não pontuo essas coisas, eu pontuo apenas Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. E o ascendente. Essa é a pontuação que eu uso. Eu sei que às vezes tem astrólogo que considera meio do céu, pontua outras coisas, eu não pontuo. E aí dentro da minha conta eu faço assim. Para Sol, Lua e Ascendente são 3 pontos, porque tem um peso maior, tá? Sol, Lua e Ascendente, 3 pontos. Mercúrio, Vênus e Marte, 2 pontos. E o restante, 1 ponto. De Júpiter a Plutão, 1 ponto. Aí você faz essa contagem. Vai ali olhar, inclusive se você não conhece seu mapa, não sabe a posição dos planetas, aí eu te convido a entrar lá, né? Mais um motivo para você se inscrever na semana, porque lá a gente disponibilizou esse tutorial, onde está lá tudo explicadinho, como que você faz o mapa, como que você puxa essas informações desse mapa, tem a mandala astrológica, que é o material de apoio, então não tem como você não saber. Esse elemento é muito importante. E às vezes acontece, quando você conhece o mapa, você bate o olho e você vê que forma um triângulo azul no seu mapa. Se você tiver com o seu mapa em mãos, aí dá uma olhada se esse triângulo. Esse triângulo é justamente um triângulo formado por 3 planetas que estão no mesmo elemento. Às vezes, tá, acontece desse triângulo ser formado quando os planetas estão numa passagem entre um signo e outro, tem triângulo que às vezes é formado um planeta num elemento, outro planeta em outro elemento. Mas normalmente eles são formados porque justamente o que forma um triângulo são os signos do mesmo elemento. Isso acontece, é chamado de triângulo de talento, justamente porque é um talento que você trouxe, ali você é muito fluido naquela energia. Então,
Se você tem muito elemento ar e até mesmo um triângulo de ar, significa que é um talento para você a fala, a expressão, a comunicação, como eu acabei de citar o meu exemplo. Se for a água, seu talento é a sensibilidade, é a capacidade de fazer empatia, é a capacidade de ver o outro, se colocar no lugar do outro, de cuidar. Então, todas as profissões que envolvem cuidado, que envolvem ouvir, mediar, sensibilizar, são super propícias. Se for a predominância, por exemplo, do elemento fogo, ou tiver um triângulo de fogo, mais ainda, né? No caso, o triângulo só potencializa, tá? Tendo um elemento predominante, já sabemos que aquilo é uma energia forte. Mas se tiver o triângulo, claro que isso fica mais enfatizado ainda. No caso do fogo, gente, é uma criatividade, um potencial criativo e um potencial de inspirar as pessoas, porque o fogo ele traz uma coisa da pessoa, ela inspira os outros, ela é animada, ela é entusiasmada, onde ela chega, ela esquenta o ambiente, ela alegra o ambiente, é uma pessoa que inspira, que acaba ativando a força nos outros, a coragem, a autenticidade também, e estimula muito a criatividade. Então, um talento, trabalhar com coisas que você coloca em movimento essa energia do fogo. E se for a terra, é uma habilidade para trabalhar com as coisas mais concretas, que exigem mais processamento de dado, que exige mais ver as coisas na minúcia, no detalhe, fazer cálculo, fazer conta. Então, essa parte de engenharia, física, química é muito terra. Né? Principalmente se for terra com ar, né, o elemento auxiliar ali for o ar, mais ainda, né? Porque uma terra com água, mas a pessoa é super prática, mas ela é mais sensível também. Então, tem essa combinação dos elementos, tá? Então, esse é um ponto muito importante que muitas vezes eu vejo as pessoas passam batido disso, né? Então, e é um talento que claramente ela trouxe. Claro que se você coloca em movimento esse talento, e pode acontecer que você tem um signo ocupando lá o seu meio do céu, diferente, um elemento diferente daquele que predomina, né? Inclusive, eu já vi muitas vezes o signo no meio do céu ser justamente aquele elemento que falta. Mas aí a pessoa realmente ela veio entregar para o mundo aquilo, e aí ela tem o desafio de que ela tem que realmente dar um jeito de trabalhar aquela falta daquele elemento, porque normalmente o elemento que falta é um ponto kármico também, tá? O elemento que falta é uma indicação de que você precisa trabalhar, e aí é isso que você vai ter para oferecer para o mundo, justamente o seu trabalho de resgate daquele elemento, tá? É o meu caso, por exemplo, eu tenho peixes no meio do céu e eu não tenho quase água, apesar de eu ser pisciana, eu não tenho, é o único planeta que eu tenho em signo de água é o Sol em peixes, eu tenho muito ar. E aí, realmente, muito cedo na vida, eu despertei para essa coisa de que eu tinha que ser menos mental e que eu tinha que resgatar o contato com as minhas águas, com a minha sensibilidade, sair do cabeção. Né? Essa história eu conto para vocês, que inclusive é a origem do meu método astrologia vivencial, né? Que eu fui buscar, eu percebi que a astrologia me deixava muito no mental. Eu entendia tudo, eu sacava tudo, mas eu não saía do lugar com aquilo, porque eu não sabia o que fazer com aquilo, como transforma. E o que fez eu me transformar mesmo foram justamente as terapias mais vivenciais, as terapias mais corporais, que me levavam para dentro, que me levavam para a conexão com o sentir, porque mesmo as terapias que era sentadinho conversando, as tradicionais, elas não estavam servindo para mim. Aí eu fui nesse caminho mais vivencial, e aí por isso que eu acabei idealizando esse método da astrologia vivencial, que eu coloco você para vivenciar esses planetas, para ter uma experiência direta com eles, porque isso foi uma grande transformação para mim. Não adianta só entender o seu mapa.